Então, pessoal, em Daniel capítulo 6, né, fala sobre a história que Daniel, ele foi lançado, né, na cova dos leões, né, o rei da Babilônia, né, que ele fez, né, ele constituiu 120 presidentes, né, para estar à frente ali, sob a sua autoridade, né, para o ajudar ali no governo das províncias. Então esses presidentes, sobre eles tinha três príncipes, né, que eram mais importantes ali do que aqueles 120 presidentes. E Daniel estava no meio daqueles príncipes ali. E Daniel ele começou a se distinguir, né, começou a se destacar, né, porque ele era um fiel, né, a Deus e leal, né, ao rei, né. Então ele começou a se distinguir. Então as pessoas com inveja, né, tentou achar algum defeito, algum delito em Daniel, né? De todas as formas ele tentava procurar, né, esse delito e não encontrava, né? Porque Daniel ele era um homem prudente, né, fiel a Deus ali e não andava errado ali diante das pessoas, né? Andava corretamente. Digamos assim, ele era um bom exemplo, né? E as pessoas, como não conseguiam encontrar algum delito, foi achar, ler a Bíblia, né, ler as Escrituras e achar alguma coisa para o incriminar, né? E Daniel, no caso, ele era um cativo, né, de Judá e estava em terra estranha, né, na Babilônia. Então, na Babilônia adoravam vários deuses, né, ídolos. E Daniel, ele era fiel a Deus, né, ele adorava só o Deus de Israel, né? O Deus verdadeiro, o Deus único, né? E, aí o que fizeram? Tramaram um plano muito astuto, né? Para que só adorassem, durante 30 dias, só adorasse o rei, né? O rei da Babilônia, né? E não a outra divindade, né? Aí o que aconteceu, né? Para resumir a história, né? Daniel, pegaram Daniel orando, né? Orando a Deus. E aí o que aconteceu, né? Aí quando Daniel ele soube que fizeram esse decreto, a primeira coisa que ele fez não foi discutir, não foi perguntar o porquê das coisas, não foi pedir alguma explicação, não. A primeira coisa que Daniel fez foi entrar no seu quarto e orar a Deus. Como ele continuamente fazia. Ele orava 3 vezes ao dia, porque o seu quarto tinha as portas voltadas para Jerusalém, né? Aí ele orava 3 vezes ao dia. Então Daniel, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi dobrar o joelho e orar a Deus. O que fica de lição aqui é o seguinte, né? Que tem coisas que na nossa vida, né? Situações na nossa vida, desafios, que nós não tem como, não podemos bater boca, não podemos ficar pedindo explicação, discutindo, tentar resolver na força, não. Tem coisas na nossa vida que nós temos que entrar no nosso quarto e orar. Nossas batalhas, a batalha do crente se vence na oração, né? Na oração. Todos os personagens da Bíblia, não vou citar aqui muitos, mas Abraão, Noé, tantos profetas, né? O profeta Samuel, né? Davi também. Todos os homens de Deus no passado, eles venciam as suas batalhas, né? Na oração, né? Orando a Deus, né? Os apóstolos, né? No Novo Testamento. Então o crente ele vence as suas batalhas, os seus desafios, né? As suas pelejas na oração, né? E Deus vai dando força ali, Deus vai pelejando também por nós, né? Deus peleja por nós. O que nós não podemos fazer, Deus faz. Então Daniel ele foi lá e entregou, né, na mão de Deus, foi orar. E para resumir mais ainda a história, né? Aí o rei soube disso, né? Que Daniel estava orando. Aí pesou no seu coração, né? Porque ele gostava muito de Daniel, né? Da sua pessoa, né? Ele era uma pessoa honesta, uma pessoa fiel a Deus.
e não tinha nenhum vício, não tinha nada de errado nele, né? Que pudesse incriminar, né? Então o rei pesou muito, mas como ele era um rei, né? A palavra dele não podia voltar atrás. Ele decretou, né, que Daniel fosse lançado nas covas dos leões. Mas ele foi lá pro palácio dele, ficou chorando, triste, né? Ficou triste e não comeu nada, não tocou nenhuma música, ele ficou em jejum. Mas quando foi de manhã, né, ele foi lá, ó Daniel, é, acaso o teu Deus pôde livrar você da cova dos leões? Aí Daniel respondeu, né, o rei ficou até admirado, né, porque Deus ele livra, né. Aí Daniel respondeu, né, sim, ó rei, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eu não sofri nenhum dano. Mostrando, né, o poder de Deus, né, que Deus é o Deus verdadeiro, né, mostrando para todas aquelas pessoas ali que é Deus, o Altíssimo, é o Senhor de toda a terra, é o Deus verdadeiro, o Criador, não tem outro igual, né? Então fica a lição, né? Todo momento, né, que da nossa vida aqui depararmos com uma situação ali que exija, né, queremos resolver as coisas na nossa força, do nosso jeito, temos que orar, né, dobrar o joelho e entregar na mão de Deus, né? Entregar na mão de Deus, que Ele é capaz, né? Ele é fiel e vai ouvir as nossas orações e vai agir ao nosso favor, né? Então fica aqui todos com essa palavra no começo aqui do dia, né? E que Deus possa, né, continuar abençoando a todos vós.